conversar um pouquinho sobre esse tema que eu tenho certeza que desperta o interesse de muita gente. Depois a gente vai falar um pouquinho também do seu livro que você está lançando, mas eu quero começar a nossa conversa com uma pergunta óbvia, até eu diria, mas muita gente às vezes confunde ansiedade com outros sintomas. Primeiro, o que é a ansiedade? A ansiedade, ela é uma preocupação, né? Uma preocupação excessiva em relação ao futuro. E esse futuro, ele pode ser tanto real quanto imaginário. E quais os sintomas, assim, Lourdes, que a pessoa pode... Será que eu sou ansiosa? Eu tenho certeza, eu fiz a pergunta, você viu ali, eu fiz a pergunta. Muita gente pode ficar assim, será que eu sou uma pessoa ansioso, ansiosa? Quais os sintomas que a pessoa tem que começar a pensar um pouquinho a procurar ajuda? Quando a pessoa começa com pequenos esquecimentos, né? Eu digo assim, que esquecer é natural em qualquer momento da vida, em qualquer idade. Mas chama atenção quando você começa a esquecer coisas corriqueiras e muitas coisas durante o dia. Então é um sinal assim bem de alerta. Insônia, dores no peito, formigamentos por parte do corpo, falta de ar, aumento ou perda do apetite, que daí leva então ao aumento ou perda de peso. São sintomas que devem ser prestados atenção. Então você que está acompanhando isso, já deve ficar pensando um pouquinho sobre isso, né? Será que você é? Será que você não é? Porque às vezes quando chega num nível que pode aí acabar prejudicando muito a pessoa. E existe assim graus, níveis de ansiedade, se pode se dizer assim ou não? Sim, existem níveis. E por isso que eu sempre faço um pedido que a pessoa, nos primeiros sintomas, se você teve aí desses sintomas que a gente conversou, 3 deles no prazo aí de 1 mês, já é um motivo para que você busque ajuda. 3 desses que você falou no prazo de 1 mês, isso já tem que procurar ajuda? Já. E eu sempre também gosto de alertar o seguinte, esses sintomas, eles também são sintomas de outras doenças patológicas, como hipertireoidismo, hipotireoidismo, doenças cardiovasculares, hipoglicemia. Eles têm todos os sintomas bem parecidos. Então, primeiro a pessoa busca um médico, um clínico geral, faz todos os exames, descartando essas possibilidades orgânicas, então aí a pessoa busca por ajuda psicológica. Uma coisa também que eu gostaria de perguntar, e talvez muita gente que está acompanhando o Domingo em Família de hoje, toda pessoa, todos nós, podemos sentir em algum momento ansiedade ou não? Sim, todos nós, eu digo assim, a gente já nasce com o aparato biológico da ansiedade. É ela que nos protege a vida. Se hoje o Homo sapiens sapiens existe, foi porque o homem lá da caverna, ele tinha esse aparato biológico bem fortalecido. Foi o que nos fez com que perpetuássemos com a nossa espécie. Porque a ansiedade, ela está muito ligada com o medo. Certo. E a gente se protege porque a gente tem medo, né? E muitas pessoas às vezes confundem ansiedade com medo, ansiedade com depressão, ou não? Pode se confundir em algum momento? As pessoas fazem essa confusão? Sim, pode ser confundido sim. E tanto a pessoa que tem depressão, que tem episódios depressivos, pode vir a ter uma ansiedade patológica, como o contrário também. Por esses sintomas eles serem tão fortes e muito parecidos com ataques cardíacos. Então a pessoa começa, às vezes não busca ajuda, tem os sintomas e começa a se deprimir por medo de morrer, por exemplo. E isso a pessoa acaba gerando mais esse tipo de problema. Agora, existe assim, você falou algumas coisas aí, mas a ansiedade, em alguns momentos, ela pode ser considerada como normal? Existe uma diferença entre normal e anormal? Como que acontece isso? Como se define isso? A ansiedade, para que a gente perceba se ela é patológica, ou então seja assim, como você disse, passou do normal, passou do limite, é você prestar atenção nesses sintomas que você conversou, se em algum momento da tua vida você aparentemente está no ciclo natural e começa a ter esse tipo de sintomas.
Então, uma palavra que eu chamo bastante atenção, que é uma palavra-chave, é prejuízo. Quando você começa a ter prejuízos nas suas atividades diárias. No dia a dia. No dia a dia. A vida toda você foi trabalhar de ônibus e de repente você não consegue entrar no ônibus para trabalhar. Volta para casa, a pessoa desesperada, chorando porque precisa trabalhar. E não consegue. E não consegue nem entrar no ônibus. Isso é muito sério, né? É. No dia a dia é muito sério. E às vezes a pessoa chegar nesse nível e saber, por isso que é importante um programa como esse, uma entrevista como essa, para alertar as pessoas e saber quando isso é normal e quando não é normal. Então você tem que ficar atento. A Letícia também tem uma pergunta, Letícia, para a nossa convidada de hoje? Isso mesmo, Felipe. Chegaram 2 perguntas para a gente aqui através das nossas redes sociais. Então, a Bárbara Santana, ela de Ponta Grossa, aqui no Paraná, ela diz assim: meu filho Antônio, de 7 anos, é muito ansioso. Às vezes chega a ter febre quando precisa esperar por alguma data ou quando quer algum brinquedo. Como eu posso ajudar a ser menos ansioso, a controlar a ansiedade? Essa foi a Bárbara Santana. E a Liliane Aparecida comentou aqui na nossa página do Facebook que ela sofre de ansiedade há 2 anos depois que ela perdeu os pais dela. Ela é de Minas. E assim, doutora, nessa questão das crianças e também na questão de como a gente perde algum ente querido, né? Você pode desenvolver ansiedade? Essas são as nossas perguntas dos telespectadores. Sim, pode sim. As perdas, elas podem nos levar a um luto natural, que vão aí de 4 a 6 meses, como ele pode ultrapassar esse limite. Ultrapassando esse limite, ele passa a ser patológico, e aí é uma questão assim, são muitos os fatores envolvidos. É uma questão cultural, é a questão socioeconômica que vivemos hoje, a personalidade da pessoa, a forma como ela lida com ela mesma e com as situações menos boas da vida. Sim, ela pode ter um transtorno de ansiedade ou uma depressão, enfim, qualquer desses transtornos é possível sim. E essa ansiedade, síndrome do pânico, depressão, estão interligadas? Estão. Muitas pessoas... Sim, há uma ligação. Muitas pessoas, então, elas têm um transtorno de ansiedade e não buscam ajuda. E aí elas começam a se deprimir, porque também dentro dos transtornos de ansiedade existem vários sintomas, como por exemplo a irritabilidade. Então você começa a se irritar facilmente. Outras questões de relacionamento, né? Começa a interferir nos relacionamentos, e aí a pessoa vai para uma depressão. Ou o contrário também pode acontecer. A pessoa tem depressão e vai para o transtorno de ansiedade. Que aí está envolvido, né? Depende da personalidade da pessoa, enfim, toda essa questão. Uma pergunta. As mulheres, elas são mais ansiosas que os homens ou não? Ou os homens são mais ansiosos que as mulheres? Ou não tem isso? Tem um estudo para tentar chegar mais perto dessa questão? Tem sim. A prevalência dos estudos diz que é a mulher. A mulher é mais ansiosa? Sim, nós mulheres somos mais ansiosas. E por quê? Porque ficamos muito no imaginário do ser. Né? Você tem um exame para pegar um resultado. A gente fica muito mais no mundo do ser do que o homem. Ah, mas e se der errado? Mas e se aquilo? Mas e se aquele outro? Mas e se... Sabe? Essa questão emocional, é a diferença entre o homem e a mulher, né? No lado afetivo, emocional, que então levaria, né, segundo os estudos, que a mulher desenvolva mais ansiedade do que o homem. Agora vamos falar um pouquinho do seu livro. Como surgiu a ideia de vocês escrever esse livro, né? Ansiedade, controle. E aí, como fazer isso? Conta um pouquinho primeiro a história do livro e depois como controlar, se existe alguma técnica, algum exercício para ajudar. Eu sou uma pessoa que sou movida à insatisfação. Então eu fui para a área clínica e aí começou a surgir muitos casos de ansiedade, isso de janeiro do ano passado para cá. E aí sempre aquela questão da insatisfação fazer parte da minha vida, que então foi o que me levou a ter depressão
depressão e ansiedade. Você teve isso, então você sentiu na pele. Sim. Tanto depressão quanto o transtorno do pânico eu tenho. Certo. Porque não tem cura. Não tem cura. Não, a ansiedade não tem cura. Então, eu aliei o meu sonho de ser psicóloga com a minha missão de vida de ajudar as pessoas. Que pessoas? Pessoas que têm depressão e transtornos de ansiedade. Claro, dentro da clínica eu atendo todos os outros transtornos, né? Certo. Mas eu encaminhei mais por esse viés. E aí, em julho, insatisfeita pelo que eu fazia pelos meus clientes, havia resultados, sim, pelos feedbacks, mas eu ainda achava pouco. Foi aí que eu pensei numa palestra. E aí eu montei uma palestra sobre os transtornos de ansiedade. Eu dei essa palestra uns 3 meses e ainda achava pouco. Não estava satisfeita ainda? Ainda não. Eu digo assim, eu sou uma pessoa que eu amo a vida, eu amo o que eu faço, e faço o que eu amo também, mas eu estou sempre insatisfeita. Contente, mas insatisfeita. Foi aí que então eu ministrei alguns meses a palestra e daí veio a ideia do livro. Foi assim que ele nasceu. E o que tem dentro dele? Então ali... Enquanto você fala, desculpe interrompê-la, mas enquanto você vai falando, eu vou aproveitar também para mostrar para as pessoas que estão em casa, pegar essa câmera aqui, enquanto você vai falando eu vou mostrando um pouquinho. Ok. Então o que o livro traz? Ele traz o que é a ansiedade, por que somos assim, de onde vem isso, e junto com isso também eu falo sobre os tipos de ansiedade, de onde ela vem, qual é o aparato biológico que nos faz ter ansiedade patológica. Junto com isso eu conto parte da minha história de outras pessoas que cruzaram vamos dizer assim, a minha vida, porque aqui nesse livro não tem história de nenhum cliente meu, são histórias que chegaram até mim, que eu ouvi, enfim. E aí no final então eu trago 10 técnicas de como controlar a ansiedade. São técnicas que eu utilizo há mais de 10 anos comigo, e todo esse tempo que eu estou na clínica, então, eu também trabalho com os meus clientes de estresse, depressão e ansiedade. Não são técnicas inventadas por mim, tá? São técnicas comprovadas cientificamente e que elas não só controlam a ansiedade, mas elas melhoram a sua vida como um todo. Por isso que o subtítulo ali é 10 práticas para melhorar a sua vida. Porque elas vão além de controlar a ansiedade. E para as pessoas que quiserem adquirir o seu livro, como faz? Tem uma página no Facebook, pelas redes sociais, como faz? O livro é novinho. Ele tem 15 dias que saiu do forno. Ah, tá. É recente, muito recente. É muito recente, ainda não aconteceu o lançamento oficial. Então, quem Uma quiser exclusividade aqui pra gente, então. Sim, exclusivo. Que maravilha. Quem quiser pode adquirir comigo, né, através do meu Facebook, rede E tem o social. telefone também, o seu contato ali aparecendo no vídeo desse momento, né? Isso, esse também é meu WhatsApp, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp também. E o lançamento oficial será no dia 4 de julho, às 19h30, na Livrarias Curitiba do Parque Shopping Barigui. E todos aí estão convidados para participar, né? Aproveitar aqui o nosso programa para convidar a todos para participar. E nós queremos agradecer muito a sua presença aqui hoje e também deixar esse espaço agora para as suas considerações finais também. Imagina, Felipe, é um prazer estar aqui no programa de vocês, é um prazer poder te conhecer também. Já te conheceu pela TV, então conhecer pessoalmente também é uma honra, pode ter certeza. Então o meu pedido é assim, que as pessoas que pensam, acham, né, que estão com ansiedade, o primeiro passo, buscar ajuda profissional, fazer exames médicos, para aí sim, descartou essas possibilidades, então busque uma ajuda psicológica. Tá certo, começamos assim com a Lourdes Ficanha, psicóloga, escritora, e nós mostramos inclusive o livro dela aqui hoje, para nos ajudar a controlar a nossa ansiedade. E agora eu quero falar para você o seguinte, né? Você sabe que a igreja, ela é um patrimônio histórico para todos nós. E quando às vezes acontece alguma
tragédia, como é o caso do incêndio, parte dessa história fica comprometida. E aí precisa reestruturar, né? Precisa reconstruir. E agora nós vamos mostrar para você justamente esta matéria de uma comunidade com a ajuda de todos foi reaberta. Vamos